Fala, meu amigo e minha amiga, bem-vindos para mais um vídeo do canal Área O. Bem-vindos para mais um No Peito e na Raça, sem roteiro e sem edição. Tudo bem com vocês, meus amigos e minhas amigas flamenguistas? Deve estar tudo bem, né? O time jogou mal no primeiro tempo, mas conseguiu a vitória, 3-1, 3 pontos. E você, meu amigo e minha amiga santista? Rapaz, a situação tá feia pro Santos, hein? Olha, pessoal, esse vídeo tá saindo um pouquinho tarde dessa vez, tá? Porque aqui no Área O a gente chupa cana, assovia e chupa cana, né? Que é o jeito certo de falar, assovia e chupa cana, é bruto fazer as coisas sozinho, tá bom, gente? Mas tá saindo o vídeo aí e a gente já vai conversar daqui a pouco, depois da vinheta. Fala, meu amigo flamenguista, fala, minha amiga flamenguista, fala, meu amigo e minha amiga que não são flamenguistas, tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é Odirley Silva, tudo bem com vocês, pessoal? Tô aqui todo de Flamengo, Flamengo na cabeça, Flamengo no coração, Flamengo no computador aqui, ó, Flamengo aqui no computador aqui, tá certo? Bonito esse título aqui da Libertadores 2019 em cima do River Plate. Barquinho flamenguista lá em cima. Vamos falar de Flamengo. Opa! Falar do jogo de domingo. Flamengo 3, Santos 1. Tá certo? Flamengo não fez um bom primeiro tempo, mas conseguiu os 3 pontos, conseguiu a vitória. Nós já vamos conversar sobre o jogo. Deixa eu me arrumar primeiro. Enquanto eu me arrumo, opa, tô todo douradão hoje, todo bonitão hoje. Um cordãozinho de ouro, né? Ouro. Isso aqui não é ouro de jeito nenhum. Deixa eu me arrumando, enquanto eu tô me arrumando aqui, tá bom, pessoal? Não, já vamos conversar já, né? Só quero dizer para vocês que aqui embaixo vai ficar aparecendo os endereços das minhas redes sociais, tá bom? Tá tudo certinho agora. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aqui os endereços das minhas redes sociais. Estou olhando para o lado errado, eu tenho que olhar para a câmera. E vamos falar de Flamengo 3, Santos 1. Um jogo onde o primeiro tempo o Flamengo, não só o Flamengo, né? Um jogo sonolento, um jogo ruim no primeiro tempo, onde o Santos estava mais perigoso que o Flamengo muito mal, com o Carrascal errando muita coisa, com o Arrascaeta nulo, com o Everton Araújo errando saída de bola, com o Pedro nulo, tá? Pedro nulo, com o Lino errando demais, mas demais da conta. Tudo que o Lino tentava, o Lino errava. E um primeiro tempo para se esquecer no Maracanã. Um primeiro tempo que ao apito do término do primeiro tempo, o som da vaia foi assim, foi forte, cara, foi alto o som da vaia ali pro time do Flamengo ali, tá? Mas aí veio o segundo tempo, o Santos, que já estava um tanto mais perigoso ali no primeiro tempo ali, conseguiu encaixar um contra-ataque. Lautaro pegou, cortou de um lado, mandou a bola, golaço do Santos. Meu domingo parecia que ia ser uma porcaria, sério mesmo. Depois da derrota contra o Bragantino, que aliás eu não fiz o vídeo, tá, gente? Não é porque o Flamengo perdeu, não. É porque aconteceu algumas coisinhas aqui, probleminhas pessoais, tá? Mas o Flamengo tomou de 3-0 do Bragantino semana passada, na quarta-feira ou quinta-feira? Na quinta-feira passada, o Flamengo levou de 3-0 do Bragantino, uma das piores partidas do Flamengo do Leonardo Jardim, né? Mas vamos lá, 1-0, comecinho ali de segundo tempo, Flamengo apertou, Flamengo estava com mais posse de bola, voltou melhor pro segundo tempo, realmente o Flamengo voltou melhor, voltou querendo mais jogo, conseguiu fazer um gol, só que foi anulado, né, um gol do Léo Ortiz, tá? Na minha opinião, eu sou leigo, tá? E fica meio suspeito, ainda mais que eu sou flamenguista, de falar o que eu vou falar, mas eu achei mal anulado, tá? Pelo simples motivo que realmente ele estava em posição de impedimento, mas ele não participa do lance, ele sai da bola. A bola bate no jogador do Santos, uma confusão danada, a bola sobe pro Léo Ortiz, faz o gol, mas aí vem o VAR, chama o Daronco, né? Chama o Daronco ali para dizer que estava impedido.
Aí ainda o lance ainda passou no telão ali do Maracanã. E aí há uma confusão generalizada, cercaram o Daronco ali, jogadores do Flamengo, jogadores do Santos, Daronco tentando se explicar, enfim, o jogo continuou, demorou, sei lá, uns 4, 6 minutos ali nessa paralisação ali para se continuar o jogo, né? Porque os jogadores do Flamengo não estavam aceitando, principalmente o Pedro, todo mundo juntou ali no Daronco ali, tá certo? E nisso, assim, e mesmo assim, mesmo com esse gol, que na minha opinião tá, é coisa de leigo, cara. O Paulo César Oliveira ali da Globo, né? Da Globo não, estava assistindo pela GE o jogo, tá certo? Pelo YouTube. Ele explicou, né, que apesar de ele não participar do lance, mesmo assim ele atrapalhou o jogador do Santos, mas claramente o Léo Ortiz ele sai da bola. Como assim ele atrapalhou? Ele sai da bola ali, ele simplesmente sai da jogada. Mas enfim, né? Gol anulado, mas o Flamengo apertando. Eis que o Carrascal, que não vinha bem, consegue um belíssimo cruzamento para a cabeçada do Pedro. E aí começou. O Flamengo melhor no segundo tempo, o Santos não conseguindo jogar. O Pedro, que já estava numa seca aí de gols, conseguiu finalmente fazer o gol aí. Pessoal, é o seguinte, deixa eu só tentar arrumar aqui. Opa, ficou melhorzinho? Não sei, depois a gente vê. Tá? O Pedro, que não estava numa seca de gols, conseguiu realmente fazer o gol contra o Santos, tá? E depois um pênalti, que nem os jogadores do Santos reclamaram. Pênalti claríssimo em cima do Arrascaeta. Jorginho, com seu pulinho de canguru, foi lá e fez. Eu não vou mentir para vocês, eu sempre fico apreensivo quando o Jorginho dá esse pulinho de canguru, mas o Jorginho está 100% de aproveitamento ali, cobrando pênaltis, tá? E o Flamengo apertando, brigando, lutando, já merecia mais gols, tá? Eis que o Leonardo Jardim fez as mudanças. Assim, durante o pênalti já estava colocando as mudanças já. Entrou o Bruno Henrique e o Paquetá e entraram muito bem, né? O Paquetá ainda errou alguma coisa ou outra. Bruno Henrique quase faz um golaço, mas quase faz um golaço, que a bola bateu na trave e o Carrascal não aproveitou, tá? Aliás, o senhor Carrascal, apesar do belíssimo cruzamento, cara, ele tem errado demais, tem tomado decisões muito equivocadas. No primeiro tempo, por exemplo, ele mandou 2 bolas para na lua, tá? Sendo que uma delas o Arrascaeta estava entrando do lado dele sozinho. Beleza, fez o cruzamento, deu assistência pro Pedro, tem que se bater palma. Se bem que eu estava vendo também estava acompanhando pelo SofaScore, né, o aplicativo aqui do meu celular. Deram um gol contra, né? Não deram gol pro Pedro, deram um gol contra, né? Gol contra o jogador do Santos. Mas foi um belíssimo cruzamento do Carrascal e fez o primeiro gol do Flamengo. O Pedro mandou a bola. Opa, pera um pouquinho só, gente. Isso aqui vai ficar aqui, pô. Isso aqui é bonito. Isso aqui é Libertadores, pô. Isso aqui não pode sumir. Foi uma cabeçada do Pedro, mas deram gol contra deram gol contra do jogador do Santos. Pênalti do Flamengo, o Jorginho foi lá, converteu. As mudanças do Leonardo Jardim, finalmente eu vi assim a diferença das mudanças do Leonardo Jardim, porque entrou o Paquetá, entrou o Bruno Henrique com muita vontade de bola, entrou o Plata, tá? Apesar de ele ter errado algumas coisas, o Plata entrou com vontade, meu amigo, mas com uma vontade de futebol ontem, tá? Também entrou o De La Cruz, e eu acho que o De La Cruz entrou bem. Eu acho que entrou muito bem. Luiz Araújo também é outro que eu acho que entrou muito bem, tá? Eu vou falar aqui de cada jogador aqui, eu vou falar para mim quem foi o craque da partida, mas esses caras que saíram do banco entraram com uma vontade. O Bruno Henrique meteu uma bola na trave, Plata meteu uma bola na trave, e aí vem o terceiro gol, o gol do Paquetá, uma jogadaça do Plata, aquele toquinho Paquetá só olhou, ó, vou mandar um golaço também, um golaço do Paquetá. Tá, o Brasão não conseguiu defender. 3-1 Flamengo, né? E cabia mais, que teve 2 bolas na trave, o Flamengo estava apertando. Vamos falar aqui sim que o Flamengo venceu, conseguiu os 3 pontos, mas também vamos entender a realidade que o Santos é um time limitado. Eu não entendi ontem o Cuca deixar, por exemplo, um Gabigol no banco, tá? Ontem o Neymar não jogou, porque se o Flamengo, principalmente aquele primeiro tempo, pega um time um pouquinho melhor,
e joga como jogou o primeiro tempo, gente, é sério, cara, o Flamengo saía em desvantagem de 2-0. O Flamengo jogou mal demais no primeiro tempo, tá? Dos lances lá, eu acho que tava 2-1, tava 2-1 pro Flamengo, quase que o Santos empata, se não fosse o Varela, que na GE o craque do jogo foi o Jorginho. O Jorginho jogou muito bem, tá? Gostei muito do Jorginho, desarmou, deu passe, tá certo? Chamou responsabilidade como um líder. Na derrota contra o Bragantino, por exemplo, que o Flamengo tomou de 3-0 do Bragantino, foi um dos caras que esculachou geral ali no vestiário do Flamengo, tá? Um baita jogador, uma baita contratação do Flamengo do ano passado. Mas na minha opinião, e não foi só porque ele salvou o gol, o que seria o gol de empate do Santos. Na minha opinião, de verdade, o craque da partida foi o Varela, né? Além de salvar o gol do Santos, uma disposição enorme o jogo inteiro, né? No primeiro tempo, o Varela foi um dos poucos que se salvaram ali no primeiro tempo. No segundo tempo, desarme, tá certo? Presença, corria para tentar o cruzamento, voltava para defender. Para mim, o melhor da partida ontem foi o Varela, tá? Foi uma vitória importante, valeu os 3 pontos, tá? O campeonato tá começando agora. Também é assim, é fogo eu falar porque eu sou flamenguista, né? Mas teve o jogo do Palmeiras e Bahia, um jogo difícil para o Palmeiras, né? No Bahia, contra o Bahia lá na Bahia, lá em Salvador, jogo dificílimo para o Palmeiras conseguiu uma vitória, mas num lance polêmico. E não é choradeira, tá, gente? Assim, eu acho que o Palmeiras é um time duríssimo, é um time competitivo, é um time difícil de se bater, tá? Mas, cara, tem coisa assim que a arbitragem brasileira poderia evitar. No segundo gol do Palmeiras, existe o empurrão do Gomes. Existe o empurrão do Gomes, jogador do Bahia, tá? Mas, enfim, é o Palmeiras do Abel Ferreira, é um time duríssimo, time difícil, um time complicado. É um time aí que está conseguindo vitórias importantes. O Flamengo está 8 pontos, tudo bem com um jogo a menos, mas está 8 pontos do Palmeiras, tá? O campeonato está começando agora, está começando. O campeonato ainda tem poucas rodadas, né? Nada ali ainda de esse é o campeão, esse não vai ser. Tá? Você tem muito caminho ainda pela frente. Mas eu acho incrível que assim, cara, dá uma olhada no segundo tempo do Flamengo. Segundo tempo do Flamengo, cara. É assim, se jogasse desse jeito, por exemplo, contra o Internacional no Maracanã, é sério que sairia com empate? É sério assim que o Flamengo não teria a chance de vencer o Internacional, com muito respeito ao Internacional? Então tem coisas ali no Flamengo que, por um lado, deu gosto de ver o primeiro tempo, por outro lado é preocupante, deu gosto de ver o segundo tempo, por outro lado é preocupante o primeiro tempo, por um lado venceu bem, por outro lado venceu um time muito limitado, né, que não contou com a sua principal estrela ontem, o Neymar. Tá? São coisas ali que o Flamengo, o Leonardo Jardim tem tempo ainda de corrigir, tá? E colocar o Flamengo nos trilhos. Mas pegar e falar assim, olha, cara, já tem cara de campeão, já é assim um time, já tô vendo um conjunto. Desculpa, eu falei isso aqui quando teve aquela sequência de vitórias do Flamengo em cima do Cruzeiro, Botafogo e Remo. Eu não sei se o Botafogo veio antes do Remo, não sei quem veio antes, quem veio depois, tá? Eu já tinha falado isso. O Flamengo pegou times que estão na parte de baixo da tabela. Ontem pegou o time que é o primeiro. Eu acho que o Santos, o Corinthians perdeu ontem para o Internacional, mas eu acho que o Santos está ali na boca do Z4 ali. Venceu do Santos, tá? 3 pontos. O Flamengo mostrou superioridade no segundo tempo. Mas nossa, cara, que primeiro tempo ruim, bicho. Que primeiro tempo feio do Flamengo. Zero criatividade. Acho que teve 2 chutes na lua do Carrascal, se eu não me engano. Eu não sei se o Pedro conseguiu dar algum chute, o Arrascaeta conseguiu dar um chute, eu não estou bem lembrado aqui. Mas o que eu lembro do primeiro tempo é aqueles 2 chutes lá que saíram do Maracanã do Carrascal, né? Que novamente eu falo, cara, foi importante ontem, fez um cruzamento pro Pedro, mas ainda está devendo muito ali pro Flamengo ali. Ayrton Lucas também está sendo um substituto ali do Alexandro,
Mas é incrível que o Ayrton Lucas está tanto tempo no Flamengo, parece que, não sei, cara, parece que não vai, parece que assim, você esperar alguma coisa a mais do Ayrton Lucas, é melhor você tirar seu cavalinho da chuva, sabe? E o Everton Araújo também, ele tentava sair com a bola, mas muito mal o Everton Araújo nessa saída de bola, tá? E como eu já disse, eu acho que se não tiver o Pulgão, se não tiver o Jorginho, para mim o substituto é mesmo o De La Cruz, tá? Se o De La Cruz vai sair, se o De La Cruz vai terminar a temporada pelo Flamengo, eu não sei. Eu só sei que ele está no banco do Flamengo e, com todo respeito ao Everton Araújo, o De La Cruz é muito mais jogador naquela posição, né? Mas valeu os 3 pontos, valeu essa vitória. Foi empolgante o segundo tempo, sim. Eu queria muito que o Bruno Henrique fizesse aquele gol, tá? O Bruno Henrique voltando aí depois de um bom tempo, tava fazendo um golaço. Queria muito que o Plata também fizesse o gol, tá? Depois daquela polêmica toda de levar mulher na concentração, festas, sei lá, balada, bebida, não sei o que raios o Plata tá fazendo, mas também a gente não viu o lado dele. Mas eu queria muito que o Plata também fizesse aquele gol, tá? Mas tá bom, gente. 3-1, 3 pontos. Flamengo, quarto lugar agora, né, no campeonato. Ainda tem muito caminho ainda. E como eu sempre digo aos meus amigos, como eu já disse, o que eu gostaria de verdade mesmo é ver um Flamengo com uma sequência de conquistas no Brasileirão. E claro, na Libertadores e claro que na Copa do Brasil. Para ter essa hegemonia que a gente quer tanto ver o Flamengo, tá? Flamengo é um time vitorioso, hegemônico, desculpa. Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro 2020, foi ganhar o Campeonato Brasileiro ano passado, 2025. Isso não é hegemonia, tá? Para um time que investe tanto, um elenco forte, um time que você pode ver que pode fazer mais, a gente ainda não está vendo essa hegemonia ainda. A gente está vendo um time vitorioso, um time favorito aos títulos, mas ainda não é hegemônico. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, tô acabando aqui com a minha análise aqui, com as minhas opiniões aqui. Só para terminar aqui mesmo, vamos fazer aquele ritual de encerramento, tudo bem, pessoal? Vocês gostaram aí do vídeo aí? Pessoal, gostou do vídeo? Por favor, deixa o like, tá? Deixa o like aí, que isso é muito importante para o canal. Também é muito importante para o canal. Também é muito importante para o canal aqui, Área O aqui, pessoal, desculpa, no peito e na raça, sem roteiro, sem edição, mas vamos lá, de novo, é muito importante para o canal vocês compartilharem os meus vídeos, tá, gente? Vamos chamar mais gente pro canal, porque, ó, canal Área O é desse tamanho aqui, tá? Vamos chamar mais gente pra gente fazer o canal Área O, ó, pra gente fazer o canal Área O, ó, crescer cada vez mais, tá bom, pessoal? Então, já vai falando aí com o amigo e com a amiga, vem pra cá no canal Área O, que aqui a conversa é sempre muito boa. Beleza, pessoal? Ó, não gostou, porque essa aqui é só uma opinião, tá? Mas se você não gostou da minha opinião, ou se você quiser debater, ou quiser dar um elogio, o espaço aí de baixo é de vocês. Fiquem à vontade. Beleza, galera? Agora sim estou terminando, tá? Vai ter vídeo aí quarta-feira. É quarta-feira que o Flamengo estreia com o glorioso Cusco lá no Peru? Acredito que sim. Mas vai ter vídeo aí da estreia do Flamengo na Libertadores. Beleza, gente? Um grande abraço e até mais. Falou!